Lição 13ª, lição de número 13. Tema da lição: perseverando na fé em Cristo. Texto áureo se encontra em 2 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 19, abre aspas. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Fecha aspas. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da própria família. Então, esse tema é de fundamental importância por se tratar do conceito de perseverança na fé em Cristo. A palavra de Deus nos informa, de acordo com o que está escrito aqui, na leitura bíblica em classe, o seguinte: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. 2 Timóteo 3,10 a seguir. Versículo 11. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ou seja, o homem, a mulher de Deus, uma vez que se rendem em fé na sua palavra, se rendem em submissão a Deus, a obediência a Deus, vida de fé, de confiança, de esperança, de amor a Deus, amor ao próximo, ele vai estar estabelecendo diante dos inimigos espirituais uma guerra de ordem espiritual, de ordem moral, ética. Porque o mundo espiritual é uma realidade e o mundo espiritual influencia os homens. Por isso que em 1 de João 5:19 é dito: sabemos que somos de Deus e que todo mundo já no maligno. Ou seja, existem aqueles que são de Deus, ou seja, que estão em submissão a Deus, em obediência a Deus e que fazem parte do reino de Deus na terra. E existem aqueles que estão sendo influenciados pelo maligno. Colossenses 1:13. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós não podemos negar essas duas realidades no contexto de império, de reino espiritual. E quando nós aderimos à fé em Deus, a fé na palavra de Deus, nós estamos estabelecendo guerra contra o reino das trevas. Por isso que em Efésios 6:10 a seguir é dito: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Nós não temos que lutar contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, príncipes que atuam nas regiões celestiais desse mundo tenebroso, etc. Então existe o mundo espiritual da maldade e existe o mundo espiritual
o reino de Deus. E a igreja de Jesus Cristo, ela representa isso, é uma representação do reino de Deus na terra, através dos valores que foram estabelecidos pelo próprio Jesus, valores e princípios que regem o reino de Deus. Aí aqui o Paulo fala o seguinte, está falando para Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, que não é a doutrina do Paulo, é a doutrina de Jesus. A doutrina é chamada também de doutrina dos apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos. Mas trata-se de uma força de expressão, porque na verdade a doutrina é de Jesus Cristo, a doutrina é de Deus, a palavra é de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Nós precisamos seguir o ensinamento de Deus. A exemplo do Timóteo, que seguiu a instrução que Paulo estava dando para ele, inspirado pelo Espírito Santo. E essa mesma palavra vale para nós hoje. Seguida a doutrina, modo de viver, o Paulo foi um exemplo de vida espiritual, moral. 1 Coríntios 11, versículo 1 é dito pelo próprio Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos seguir o exemplo de homens e mulheres que fizeram a diferença no decorrer da história da igreja e até antes da igreja, em tempos bíblicos, os profetas que vieram antes de Cristo e antes dos apóstolos. É só observar o capítulo 11 aos Hebreus, onde vai fazer referência aos chamados heróis da fé, que se encontram ali naquela galeria, começando pelo Enoque, depois tem o Noé, tem o Abraão, a Sara, o Isaac, o Jacó, o Davi, Jefeté, Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, tem ali os homens que foram exemplo de fé. E a Bíblia nos manda imitar eles, homens e mulheres. O Paulo está pedindo para que o Timóteo se espelhe nele, moralmente falando. É claro que nós não podemos tomar como exemplo o erro dos homens e das mulheres. Nós somos exortados a observar a boa conduta, porque olhar para os erros não vai acrescentar em nada. Nós podemos olhar no sentido de nos precaver, assim como eles erraram, nós não precisamos passar por aquelas mesmas experiências que levaram eles a sofrerem consequências críticas, lamentáveis, como, por exemplo, o Davi. Davi, ele foi acusado de prostituição pelo profeta e de ter sido responsável pela morte do Urias, por ter ordenado que o Urias ficasse à frente da batalha, nas primeiras fileiras. E isso ele fez propositalmente, uma vez que Urias era o seu soldado casado com Batseba, e o Davi botou o olho na Batseba e acabou se relacionando com ela e instruiu o general de guerra lá, o Joabe, a colocar Urias nas primeiras fileiras para que ele pudesse morrer. Aí o Davi foi acusado pelo profeta Natan de ter cometido 2 crimes, adultério seguido de homicídio. Nós não podemos seguir, nós podemos olhar para isso e nos precaver, vigiar e orar para não cair na mesma cilada que o Davi caiu. Poderia citar outros exemplos de homens que caíram, que pecaram, e que Deus permitiu que ficasse registrado para servir de exemplo negativo, e não de um exemplo positivo, de boa conduta, de boa índole. É nesse sentido. É como diria a famosa frase, os homens inteligentes aprendem com seus erros. Os homens sábios aprendem com os erros dos outros. E o tolo morre de velho e nunca aprende.
Então nós temos que ser sábios, aprender com os erros dos outros, sempre precisar passar pela própria experiência, através de decisões erradas e escolhas equivocadas. Então aqui Paulo fala: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Ou seja, em resumo, o Paulo está chamando a atenção do Timóteo, seu filho na fé, para que observasse a boa conduta do Paulo, no contexto virtuoso. Aquilo que o Paulo manifestava como uma pessoa amorosa, como uma pessoa de fé, uma pessoa esperançosa, uma pessoa que dá bom exemplo na condição de um cristão e que faria toda a diferença. Nesse sentido, o Timóteo tinha que tomar Paulo como um espelho, né? No primeiro momento, porque em última instância o nosso maior modelo é Jesus. Por isso que, voltando aos Hebreus 11, lá tem a relação dos heróis e mulheres, dos heróis da fé, homens e mulheres, e no 12 o escritor fala, no versículo 1, ele nos chama a atenção para que olhemos para a tão grande nuvem de testemunha, que diz respeito àqueles heróis, e na sequência ele vai falar de fazer referência a Jesus, dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando sobretudo para aquele que foi um exemplo maior do que o Abraão, do que o Isaac, Jacó, Noé, Enoque, etc. Davi. Jesus é um exemplo maior. Muito bem. Aqui no versículo 11 ele vai falar perseguições, aflições, tais quais me aconteceram. Ele vai falar de lutas, dificuldade, adversidade, né, que sofreu, mas segundo Paulo, Deus o livrou de todas as aflições, as situações adversas. Deus o livrou. Está em conexão com aquilo que o salmista, certa feita, deixou registrado, né? Através dessa declaração e que ficou registrada. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 33, parte B. Então, Deus deu livramento para o Paulo, dá também para os seus seguidores. No nosso tempo, como tem dado no decorrer da história. Mas nós temos que ser o quê? Perseverantes. É o tema da lição. Perseverando na fé em Cristo. Nós temos que ser perseverantes. Ser fiel até a morte, diria Jesus, Apocalipse 2, versículo 10, parte B. Dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que ser perseverantes. Né? Versículo 12. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Perseguição não falta. Nós podemos dizer que somos privilegiados porque estamos aqui no Brasil. E no Brasil a perseguição não existe, porém numa intensidade menor em se comparando com outros países de cultura muçulmana, países de regime totalitário, autoritário, ditador, exemplo de China, Coreia do Norte e África do Sul, Nicarágua e tantos outros países que existem por aí de regime comunista. Nós somos perseguidos, mas não se pode comparar com a perseguição que se abate. A perseguição se abate sobre aqueles que moram em outras regiões do mundo, Ásia, África. Recentemente na Síria morreram muitos cristãos, católicos, protestantes e até de outra fé. Então, a perseguição nesses países do Oriente Médio é bem maior. E o Paulo estava falando dessas perseguições e que Deus... né? E que são perseguições que fazem parte da realidade da vida daqueles que creem em Jesus. O próprio Jesus afirmou o seguinte aqui, no capítulo 16 do Evangelho conforme João. Me vem aqui na memória agora, o capítulo 16 do Evangelho conforme João. Os primeiros versículos vão falar o seguinte, olha só. Disse Jesus, olha, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Versículo 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará
com isso, tributar culto a Deus. Tem pessoas matando cristãos e pensando com isso que estão fazendo um favor a Deus. Estão cultuando a Deus. Porque tem uma fé totalmente equivocada da fé gerada pelas escrituras sagradas. É outro tipo de fé, mas ele tem o seu Deus lá. Um Deus com um D minúsculo. E acreditam que estão tributando ao seu Deus, seja o Deus Alá, e especialmente o Deus Alá, né? Onde eles tomam por base o Corão ou Alcorão, e tem aquela fé extremista, radical, né? E pensa, sempre que sacrificam um cristão, matam um cristão, estão tributando a Alá, porque o Alá é o Deus deles. Para eles, o Alá é o Deus criador. É o Deus verdadeiro. E não o Deus dos cristãos. E Jesus já tinha nos prevenido, ou seja, prevenido os seus seguidores naquele tempo. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Os muçulmanos não conhecem o Pai porque ele alega que Alá não é pai, porque o Alá nunca casou. Se Alá nunca casou, logo ele não pode ser pai. Aí Jesus está deixando claro aqui que eles fariam isso porque não conhecem o Pai nem o Filho. Quem conhece o Pai e o Filho não mata. Se necessário for, vai dar a vida. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Muito bem. Então, aqueles que servem a Jesus Cristo são perseguidos. Numa proporção maior ou menor, mas em todo mundo eles são perseguidos. Mas cabe a eles permanecerem firmes, sem negar a fé, sem olhar para um lado nem para o outro. Olhar para um lado ou para o outro é olhar para as circunstâncias geradas pelo próprio diabo, porque ali em 14:30 de Mateus, o Pedro olhou para os lados quando ele estava andando sobre as águas. E aí olhou para os lados porque o vento soprou e ele teve medo e afundou. Começou a afundar. Vento é o quê? É uma figura para o diabo. Efésios 2:2. Príncipe da potestade do ar. Vento em movimento. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias, nós estamos olhando para o diabo. E aí nós vamos afundar, porque nós vamos ter medo. Olhar para o diabo se assusta, né? Ou seja, olhar para as circunstâncias. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Foi isso que o Pedro deixou de fazer quando foi ali pressionado pelo vento. Nós temos que olhar para Jesus. Aí o Senhor Jesus imediatamente veio, o socorreu e começaram ambos a andarem sobre as águas. Nós temos que olhar para Jesus. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus e enganadores estão aí por toda parte. Não são apenas maus, são enganadores. Mas por que enganadores? Porque eles estão sendo enganados pelo diabo. Apocalipse 12, versículo 9. Eles estão sendo enganados pelo diabo. Olha só, 12:9 fala o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, o enganador de todo mundo. Quem engana o mundo é o diabo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então o diabo está no espaço sideral aí, enganando o mundo todo. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo sem Deus está tendo a influência do maligno. O mundo, né, mau e perverso, no âmbito da política, no âmbito da religiosidade, né, da economia, e os maiores prejudicados são os pobres, né, no que diz respeito a essa imposição injusta no contexto da economia, da política. Os pobres são os maiores prejudicados. Mas a política muitas vezes também impõe circunstâncias às religiões, em conexão com os grandes líderes. Porque a igreja de Jesus não é o cristianismo, está dentro do cristianismo. A igreja de Jesus sempre existiu, é um rebanho pequeno.
É a minoria que faz parte da igreja de Jesus. E muitas vezes a maioria religiosa persegue a minoria. A maioria religiosa que muitas vezes a maioria está em conexão com a política, com o mundo da política, da economia, da tecnologia, por aí vai. Então nós precisamos entender que os homens maus, enganadores, são sobretudo esses indivíduos investidos de autoridade que dão destino para as civilizações ao longo da história. Eles fazem e acontece. Matam em nome de Deus, prendem, impõem o terror, sofrimento, tortura. Desde que o mundo é mundo sempre foi assim. Mas o rebanho de Jesus, que é pequeno, continua firme. Na vida ou na morte, Filipenses 1:21. Viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso que Jesus chamou a atenção dos seus seguidores dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. A porta é Jesus. João 10:9. Disse Jesus: eu sou a porta, que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então a porta é Jesus. Entrou por Jesus, porta estreita, está salvo. Agora vai caminhar num caminho apertado. E são poucos que se submetem ao caminho apertado. De acordo com Lucas 9, versículo 23, o que é que diz? 9:23. Diz o seguinte, olha só. 9:23. Dizia a todos, Jesus, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tem que seguir Jesus dia a dia, dia a dia. Tem que negar a si mesmo e seguir a Jesus dia a dia. Não é fácil, mas é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então é possível. 8:10 de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. E o fruto do Espírito é a alegria. É Deus que nos fortalece. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No mundo tereis tribulações, ou aflições, ou angústia, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é Jesus que nos dá condições de enfrentar tudo isso com perseverança e sair do outro lado vitorioso. O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6:10 a seguir, vai falar: depois que nós enfrentarmos tudo, no contexto do dia mau, nós vamos permanecer inabaláveis. Tá? Porque é Deus que nos dá a vitória. Versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aprender de quem? De Deus. Aprender, aqui no caso, tinha que aprender de Paulo. Nós aprendemos hoje através de quê? Das cartas que Paulo escreveu. Dois terços do Novo Testamento. 13 cartas. Né? 39 livros no Novo Testamento estão disponíveis. 39 não, 27. 27 livros no Novo Testamento estão disponíveis. E são chamados também de escrituras. Estão em pé de igualdade com as demais escrituras, 39 do Antigo Testamento, na versão protestante. 39 com 27, 66, 66. Versículo 14, já li. Agora o 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Desde pequeno. Por isso que Provérbio 22:6 é dito: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando crescer não venha se desviar dele. Eu tenho uns netinhos aí pequenos, estão tudo lendo a Bíblia, estão pregando, porque desde pequenininho eles foram ensinados. Eu ensinei os meus filhos quando pequenininhos e agora ensino os netos. Estão aí firmes, pregando, que é uma beleza. Né? Então, o meu filho que foi preso, continua ainda 6 anos, vai para 7 anos preso. Recentemente ele se converteu, está pregando mais do que eu lá.
no sistema prisional, porque nasceu num berço evangélico. Quantos não morreram no percurso desses 7 anos? Aqui mesmo, nas proximidades aqui onde eu moro. Já morreram dezenas, né? Vítima da violência por conta do mundo da criminalidade. E Deus guardou ele esse tempo todo. Porque Deus tinha um plano na vida dele, como tem um plano na vida de cada um de nós, mas Deus conhece o futuro e sabe quem vai dar uma resposta para ele lá no futuro. E filho de cristão que está sendo alvo desde pequenininho de orações dos seus pais e familiares, Deus é aquele que faz uma obra, mesmo que permita, né, que ele se desvie, saia da presença, se rebele contra a palavra, mas Deus vai trabalhando e lá na frente faz a obra, para cumprir Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não venha se desviar dele. O Timóteo foi instruído aqui, pela sua mãe e pela sua avó, e agora Paulo estava confirmando, né, o ensinamento sobre a vida dele. Timóteo, que agora era um pastor lá em Éfeso, e Paulo estava trazendo a memória e falou: olha, o ensinamento que foi dado através da sua mãe e dos seus avós, é o que está escrito aqui, ó, né? E que desde tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí continua: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Há um contexto aqui, uma passagem paralela que vai fazer referência à mãe do Timóteo e à avó dele, Lloyd e Eunice, que eram mãe e avó do Timóteo, que ensinaram ele desde pequeno. Nós precisamos ensinar, porque a escritura é inspirada, é palavra de Deus, é proveitosa, tem potencial para transformar, para libertar, para mudar o coração do homem, para tratar as emoções, para, enfim, fazer uma obra de transformação, fazer do homem velho uma nova criatura. Esse é o poder que a palavra tem, e de salvar, enfim. Não existe limite para a atuação da palavra, no sentido mais positivo da própria palavra, é em favor daqueles que creem, né? Então tá aí, ó. São vários tópicos aqui, mas não vai dar tempo para a gente estar falando a respeito de todos. Diante das heresias é preciso perseverança. Como é que a pessoa vai enfrentar os falsos profetas, os falsos doutores, os falsos mestres, se a pessoa não conhece a palavra? Tem que procurar o ensinamento da palavra, crescer no ensinamento da palavra, como diria Pedro. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 de Pedro, ou melhor, 2 de Pedro 3:18, é isso que diz. Nós temos que, para enfrentar os falsos ensinamentos, nós temos que crescer. Aqui, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que fala aqui 1 aos Coríntios 15:58? Olha só, 15:58 fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus. Diante das heresias precisamos de perseverança. Aqui tem outro tópico: aprendendo sendo inteirado e sabendo, né? Nós temos que aprender, como diria o Salmo de número 46:10, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Nós temos que aprender sabendo que Deus é Deus, que está no governo, que está no controle, que nos garante a vitória, porque a vitória já foi decretada há quase 2 milênios, lá na cruz do Calvário. Então a perseverança na fé, temos que perseverar na fé.
Mais uma referência aqui, para irmos concluindo, 30 minutos já de mensagem. Aqui, Judas, não Iscariote, Judas, irmão do Senhor, capítulo, só tem um capítulo, Judas, é antes do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Então Judas vem antes de Apocalipse, antecede Apocalipse. O versículo 3, só tem um capítulo, já disse, diz assim: amado, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós temos que batalhar pela fé nas Escrituras, nos ensinamentos de Deus, nas doutrinas cristocêntricas, nas doutrinas de Cristo. Nós temos que perseverar. A conclusão ele fala o seguinte, ó: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social, religioso das nações. Então, a palavra de Deus é o maior legado que foi deixado por Deus para a humanidade. É só crer. Como diria Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Verás Deus agindo, operando, manifestando a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a sua salvação, o seu perdão, a sua justificação, a sua adoção de filhos e esperança de vida eterna. Deus nos abençoe, se inscreve, compartilha. Vamos juntos evangelizar o mundo. Valério Pontes.